Olá, galerinha, tudo bom, gente? Tudo bom? Gente, eu tava aqui fazendo meu devocional. E aí, já tem um tempinho que eu não posto nada pra vocês, né? E aí, pensando aqui, analisando, eu falei, vou fazer um vídeo com o meu devocional. Gente, pra quem não sabe, eu sou evangélica, tá? Tô voltando aos meus estudos agora, novamente. Só que como tudo na vida, a gente tem altos e baixos, e às vezes a gente vai se distanciando dessa intimidade com Deus, que é muito ruim quando a gente se distancia. Mas aí eu pensando, já tinha uns dias já pensando sobre o que é que eu poderia estar fazendo vídeo para vocês. Eu não sou muito de fazer vídeo de cabelo, apesar de que eu cuido, mas assim, já passo muito tempo cuidando do meu cabelo, a dificuldade que eu tenho de botar, centralizar a câmera, fazer isso e filmar cada passo me cansa um pouquinho, mas enfim. Eu falei, aí eu tô estudando Atos 11 e meu último estudo antes de hoje, eu tava estudando Atos 10. Eu queria compartilhar uma história aqui com vocês que eu achei muito interessante. Eu já tinha lido Atos várias vezes, se eu não me engano, acho 3, 4 vezes da minha vida. Só que a gente vai descobrindo histórias, né? E toda vez que a gente lê, como a palavra do Senhor se renova todos os dias na nossa vida, a gente sempre lê e sempre acha alguma coisa interessante, coisas que a gente não tinha percebido, né? Da última vez que a gente leu. E aí o Senhor vai nos revelando. A história contada aqui está no capítulo 10 de Atos. Ele conta a história de Cornélio. Cornélio era um oficial do regimento italiano. Ele temia Deus, adorava Deus e toda a sua família e toda a sua casa, né, junto com ele. E ele fazia obras para os pobres, né? Ele ajudava muito os pobres. Aqui fala, né? Ajudava muito os pobres entre o povo e continuamente fazia súplicas a Deus. E aí, por volta da hora nona do dia, a palavra diz que a hora nona do dia é mais ou menos o meio-dia. Não, a hora nona do dia era 3 horas da tarde, desculpe. E o anjo ele apareceu para ele, né? Ele viu uma visão de um anjo de Deus chegar até ele e dizer Cornélio, só que ele estava muito apavorado. E aí ele fala que Senhor, a minha tradução, tá, gente? E aí o anjo fala, suas orações e a ajuda que você dá aos pobres subiram como lembranças perante a Deus. Ou seja, as nossas obras também são visualizadas por Deus lá no céu. Né? As nossas obras também contam, tá, gente? Também faz parte da pessoa que a gente é. Não é que a gente vai fazer vai ajudar as pessoas para serem vistas, não. Pelo contrário. Eu percebo aqui que Cornélio ele ajudava o povo não para ser notado, mas sim para ajudar de todo o seu coração e sinceridade, porque ele era uma pessoa humilde, tá, gente? E aí o anjo dá coordenadas a ele para trazer Pedro até a sua casa. E aí ele chama seus homens, né? Seus servos, cadê? E chamou 2 dos seus servos e um soldado devoto dentre os seus auxiliares, né? Ou seja, esse soldado ele também era devoto a Deus. E contou-lhes tudo e os enviou a Jope. Eu percebo que Cornélio ele não era só o patrão, o dono da casa, o provedor. Ele tinha uma afeição, né, dos seus familiares, de todos os seus servos, porque ele chama, ele não fala assim, vai, faça isso, isso, isso. Não, ele contou por que esses servos estavam indo até aquela cidade chamada Jope. Ele contou que o anjo apareceu para ele e tudo que foi falado pelo anjo, tudo que o anjo mandou eles fazer. Então ele vai a Jope. E aí no dia seguinte, enquanto eles ainda estavam viajando, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da 6ª hora. A 6ª hora é meio-dia, né? Enquanto a 9ª hora não foi, gente. Cadê? Enquanto a 9ª hora é 3 horas da tarde,
A sexta hora é o meio-dia. E aí, cadê? Me perdi aqui um pouco. Volta da sexta hora, ou seja, o meio-dia. Só que Pedro ele fica com fome e quis comer. Só que enquanto preparavam a refeição, ele caiu em transe. E aí ele viu, né, o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol. Um grande lençol tem 4 pontas, né? Preso pelas 4 pontas. Só que dentro dele havia animais quadrúpedes e répteis. Lembrando que para vocês que já são crentes evangélicos, né, esses animais eram considerados impuros para os judeus. Eles não comiam, tá, gente? Para quem ainda não conhece, né, o evangelho, tá sabendo agora. Esses animais eram considerados impuros. Vou dar o exemplo do porco, aqui que a maioria das pessoas já sabem, tá? E aí, ele estava com muita fome. Só que o Senhor fala, né, Pedro, mate o animal e coma. E aí Pedro, abençoado Pedro, fala, né, aí ele fala, de jeito nenhum, Senhor, porque nunca comi nada avitalado ou impuro. E a voz falou novamente com ele pela segunda vez. E aí a voz fala, né? Pare de chamar de impuras as coisas que eu purifiquei. Isso ocorreu pela terceira vez. E aí o lençol ele foi recolhido ao céu. Pedro ele estava perplexo e se perguntava, né, o que significava aquela visão e ficou. E aí aqueles homens que foram à procura de Pedro começaram a procurar, a perguntar sobre esse tal Simão, né, conhecido como Pedro, onde estava hospedado. Só que Pedro, ele ainda estava refletindo sobre a visão que ele tinha tido, né? E aí ele escuta esses 3 homens procurando. E aí ele tem essa visão e essa visão fala, né? Levante-se, então desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Pedro vai, desce, encontra os homens, tudo como a visão, a voz havia falado com ele, a visão. Do Espírito, e ele desce e vai com aqueles homens. E ele chega lá na casa de Cornélio. E aí ele pergunta, né? E tal, o que foi que aconteceu, por que ele estava lá. E Cornélio explica toda a visão que ele tinha, que ele teve, a Pedro. Pedro começa a falar sobre Jesus e tudo o que havia ocorrido. Cadê? Estava esperando e haver reunido os parentes e amigos íntimos. Ah. E aí Pedro começa a falar, né? Aí depois que Cornélio começa a falar, Pedro fala, né? Em vista disso, Pedro começou a falar e ele disse, agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. E aí ele começa, né, dizendo, né, vou só ler só isso. Ele enviou a palavra aos filhos de Israel, declarando-lhe boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí ele vai apresentar Jesus para o povo, né, da casa de Cornélio. Ali tinha amigos, servos, parentes, filhos, filhas, mulher. Estava todo mundo ali. Ele vai apresentar Jesus. Cornélio, ele já era temente a Deus, ele fazia sacrifício, ele ajudava os pobres, ele conhecia a Deus. Mas ele, a partir dali, ele vai conhecer Jesus Cristo, quem é Pedro foi pregar para ele, né? E aí depois Pedro, depois de apresentar Jesus Cristo, ele continua falando, e aí, ainda quando ele estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos eles.
Gente, eles não eram batizados, eles não eram circuncidados, eles só acreditavam em Deus, tá bom? E aí o Espírito Santo desce sobre eles. Só que algumas pessoas que já eram cristãos, que já seguiam a Jesus e que eram judeus, não gostaram. Mas depois de tudo aquilo ali, o Espírito Santo desce. Desculpa. O Espírito Santo desce. E aí, eles são batizados. E aí, Pedro vai. Sim, eles estão batizados. E aí a gente entra aqui no capítulo 11. Que os apóstolos e algumas pessoas não concordaram, não gostaram, porque Pedro comeu na casa daquele homem, né, que não era judeu, né, que não era circuncidado. E aí Pedro, né, fala tudo o que tinha acontecido, a visão que Cornélio teve, a visão que ele teve, o que o anjo que falou com ele, o que significa ele. E aí Pedro faz uma pergunta simples, né, para aqueles que não concordaram com a ida deles à casa de Cornélio. Quem era eu para poder impedir a Deus? Quando eles ouviram essas coisas, não apresentaram mais objeções. Então Deus... E aí um deles fala, não, então Deus também concedeu às pessoas das nações o arrependimento que leva à vida. E todos que tinham... E aí, aqui ele já vai para uma outra situação, né? Depois de Estevão, da morte de Estevão, né? Saulo começa a perseguir a igreja, o evangelho. Só que nessa altura do campeonato, Saulo já tinha se convertido também ao evangelho. E aí, só que muitos tinham sido dissipados, né? Cada um pro seu lado, cada um foi para uma cidade, fugiu para não ser preso, porque muitos foram presos, gente. E aí... Só que alguns deles começaram a pregar para os não-judeus. Até então, a pregação ela só era feita para os judeus, que não acreditavam em Jesus, mas que a partir daquele momento começaram a acreditar. Judeus. Mas só que teve umas pessoas que começaram a pregar para os não-judeus. E aqui fala gregos, quer dizer, pessoas de Chipre, Cirene, foram para Antioquia e começaram a falar as pessoas da língua grega, declarando as boas novas do Senhor Jesus. E a mão de Jeová estava com eles e muitos se tornaram crentes e se converteram ao Senhor. Aí as notícias sobre eles, né, em Antioquia, chegaram para os anciões, para a congregação de Jerusalém, e enviaram quem? Barnabé. Barnabé, gente, era um homem cheio do Espírito Santo, tá? E Barnabé, ele chegou lá, ele se alegra, porque ele viu a bondade merecida de Deus ali naquele lugar, e começou a encorajar todo mundo ali, né? E muitos se converteram. Multidões, né, se converteram. E aí ele vai a Tarso pegar quem? Saulo. Só que ele volta com Saulo para Antioquia e continua lá a pregar com Saulo. Saulo também cheio do Espírito Santo, né, começando também a caminhada que ele já havia começado, né? Ele só se juntou com Barnabé naquele momento. E aqui ele fala na parte B do versículo 26, que Antioquia ele foi o primeiro lugar, gente. O primeiro lugar que os discípulos, por direção divina, por direção do Espírito Santo, foram chamados de cristãos, né? E eu acho muito interessante, porque eu já li Atos do Senhor, vamos botar aí umas 3 vezes, e eu nunca tinha visto. Eu vou ficar um pouquinho de lado, tá, gente? Que eu não tenho apoio do celular. Eu botei aqui no braço do sofá. A iluminação também não tá muito boa, porque é de noite, tá? A gente vai dar 1h da manhã. Tava
fazendo meu devocional e eu tive essa ideia aqui de filmar com vocês. Eu sou um pouquinho lenta para fazer esse tipo de vídeo de estudo, porque eu sou muito detalhista. E são os detalhes que me chamam a atenção. E aí é interessante porque eu já tinha lido Atos algumas vezes e eu não tinha percebido esse detalhe, né? Onde foram que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão? Nunca soube, na verdade, nunca nem tinha me feito essa pergunta. E aí a gente descobre aqui no versículo 26, parte B, do capítulo 11 de Atos, que foi em Antioquia, né? E quem estava à frente dessa missão, simplesmente Saulo e Barnabé, homens de Deus cheios do Espírito Santo. E aqui logo em seguida entra uma outra situação, né? E chegaram alguns profetas de Jerusalém. No versículo, naqueles dias, alguns dos profetas desceram para Jerusalém até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e predisse por meio do Espírito Santo que uma grande fome estava para vir sobre toda a terra. Ou seja, esse Ágabo teve uma visão e prediz o que iria acontecer, né? Sobre toda a terra haveria uma fome. E, de fato, ele aconteceu no tempo de Cláudio. Não conheço Cláudio. Não sei quem é Cláudio. Né, gente? Estou recomeçando novamente alguns estudos. Já tinha lido, né, o Novo Testamento algumas vezes. Né? Algumas vezes. Acho que eu li o Novo Testamento, acho que todo. Acho que uma ou foi duas vezes. Todo. O Antigo Testamento eu ainda não li todo. Eu tenho que novamente revoltar para ele. Tá, gente? Eu tô sendo sincera. Não adianta que mentir para vocês. Eu sempre comecei pelo Novo Testamento, mas não significa não desprezo o Antigo Testamento. É porque o Antigo Testamento, algumas partes, para mim, é um pouco mais difícil de entender. Voltando para cá, esse Ágabo, ele vai, né, dizer que vai ter uma fome na terra. E aí eles começam a resolverem, né, aqui. Assim os discípulos resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam em Jerusalém. Então um foi ajudando o outro para mandar, né, ajuda para o povo de Jerusalém, aos irmãos. E é engraçado, interessante talvez, que depois, né, que o Espírito Santo desce para algumas pessoas lá, que depois que Jesus sobe, né, o Espírito Santo ele desce e no dia de Pentecostes, como a gente já conhece, eu vou me aproximar um pouquinho mais de vocês, gente. O Espírito Santo desce e aí a partir daquele momento os irmãos eles começam a ajudar uns aos outros, né? Alguns vendiam casas, vendiam terrenos, alguns tinham condições, traziam dinheiro, ouro, roupa, eles distribuíam, né, entre si. E era muito lindo isso que acontecia. A mesma coisa acontecia, né? De igreja enviar ajuda para uma determinada igreja que estava começando em alguma, nova cidade. E assim eles viviam. Então, assim, depois da subida de Jesus, que o evangelho foi tomando aquela grande proporção, à medida que iam chegando mais gente, eles iam se amando como irmãos e se ajudando como irmãos, né? A ponto de muitos vender suas casas, seus terrenos e tudo que você tinha, né? E viver ali no meio de todo mundo e todo mundo comeu o que todo mundo comeu. Então eles viviam assim, se ajudavam muito, né? E da mesma coisa aconteceu com as igrejas, né? Eles mandavam mantimentos e eles dividiam suas coisas com outras igrejas de determinadas cidades que estavam passando por alguma situação ou que estavam começando, né? Naquele novo lugar, o evangelho, e eles se ajudavam. E é exatamente isso que acontece aqui quando Ágabo ele diz que vai ter uma grande fome na terra. Eles começam a se ajudar e mandar, né, provisões, ajuda para Jerusalém.
E, e fizeram isso, enviando aos anciões pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Enfim, gente, eu finalizo, desculpa. Não me gosto muito assim perto, não. Eu tô meio gordinha, então meu rosto tá muito inchado, mas em nome de Jesus eu vou voltar à minha forma, mas tudo no tempo de Deus. Enquanto isso, a gente continua se amando, se gostando do jeito que a gente é, porque é o único corpo que a gente tem que se amar, independente de qualquer coisa. Mas eu finalizo aqui, Atos 11, né? Fiz um resuminho do 10, eu gostei muito da história de Cornélios, né? Ele era um homem de Deus no meio de um povo que não cria em Deus, né? E começou a aprender um pouco mais de Jesus e foi batizado pelo Espírito Santo mesmo sem ser circuncidado, mesmo sem ter descido as águas. Só o fato dele ter esse temor e adoração por Deus e ser um homem correto diante dos olhos de Deus e ajudar as pessoas que necessitavam dele, não por ego ou para querer se aparecer, mas sim porque ele era uma pessoa humilde, uma pessoa boa, né? E assim, no meio de muitas pessoas ali que não fazia nem ideia de quem era aquele Deus, mas ele era uma pessoa diferenciada no meio daquelas pessoas. E isso me traz para mim como exemplo, porque eu sempre peço isso ao Senhor, e hoje eu estava conversando com Deus exatamente sobre isso, que é muito difícil a gente pregar, né, com as nossas atitudes. É muito fácil a gente pregar com palavras, né, mas é muito difícil a gente pregar com as nossas atitudes. E eu prefiro na minha vida pregar com as minhas atitudes, porque as palavras elas são bonitas, mas elas vão pelo vento. E as atitudes sim, as atitudes falam, as atitudes ficam, e a gente vê, né, o resultado das nossas atitudes no meio das pessoas. E a gente tem que ser e tem que tentar ser luz no meio da escuridão. E muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente vai precisar ser. Então, para mim, Cornélio é um exemplo de homem que eu quero ser na minha vida. É um exemplo de pessoa, de humildade, é um exemplo de algo que eu quero para mim, né? E é por isso que eu queria compartilhar com vocês, né, gente? Eu vou tentar filmar novamente um vídeo melhorzinho, com a imagem melhor durante o dia sobre o capítulo 13, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Me desculpe se eu cometi algum erro, é porque eu tô começando. Às vezes a língua embola, às vezes a mente trava, já é 1 hora da manhã, mas é isso mesmo. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe e fique com Deus.